Dada a sequência 3, 5, 7, 9, 11, 13, descubra o padrão ou regularidade e escreva o valor do sétimo termo. A seguir, calcule a soma dos termos dessa sequência. Nesse exercício, foi dada uma sequência numérica, né? O primeiro termo, que eu chamo de A1, é 3, o A2 é 5, o A3 é 7, o A4 é 9, o A5 é 11 e o A6 é 13. Nesse exercício, eu quero o valor do sétimo termo e a soma de todos esses termos. Como que eu vou descobrir? Observe o que está acontecendo dentro da sequência. Então, olha só, 3 passou para o 5, do 5 passou para o 7. Eu sei que tem uma sequência coerente aqui, né? Do 3 foi para o 5, quer dizer que ele tem duas casas, ele somou 2. Do 5 para o 7 foi somado 2, ou seja, essa é a frequência aqui, vai de 2 em 2. Se eu já descobri a frequência de um número para o outro, é fácil eu descobrir o sétimo termo. Se está no 13, o sétimo termo, somo mais 2, vai dar 15. Muito bem. Achei o sétimo termo, né? Que no nosso exercício aqui é 15. Agora eu quero a soma de todos. Então, como diz o enunciado, a soma dos sete primeiros termos da sequência. Então eu vou somar 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 e mais 15. Então vai ficar 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 e mais 15 que nós encontramos aqui. Ao todo, 3 mais 5, toda essa soma vai dar 63. Sabe-se que em uma PA, progressão aritmética, de 12 termos, A1 é igual a menos 8 e A12 é igual a 36. Calcule a razão dessa PA. Nesse exercício, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma PA, o que é uma PA? Uma progressão aritmética. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Então veja bem. O primeiro termo da minha sequência, da minha PA, é A1. Eu chamo de A1. A é o 2. O 1 é a ordem dentro da sequência. Então esse é o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e assim por diante, tá? Observe que vai somando de 2 em 2 aqui, ó. Do 2 para o 4 somou 2 e assim por diante. Igual ao exercício anterior, que era de 2 em 2. Muito bem. Esse 2 que vai somando aqui, eu chamo de razão, que é representada pela letra R. Se ele vai de 2 em 2, então a razão aqui é 2. Se é uma sequência, uma PA, né? Que vai de 3 em 3, então a minha razão vai ser 3. Essa razão pode ser infinitos números, vai de acordo com a sequência. Então, no nosso exercício, foi dado que o primeiro termo equivale ao A1, né? O A1, que é o primeiro termo, é igual a menos 8. O A12, o que é o A12? O 12º termo é igual a 36. Qual é a razão? Então, vamos montar um esquema para nós entendermos. É mais ou menos isso, ó. O primeiro termo é menos 8. Então, o primeiro termo está aqui, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, que é 36. Eu quero saber qual é aquele número aqui que soma. Nada mais é que a razão. Eu quero saber qual é esse número. Eu tenho o primeiro termo e tenho o 12º. Então eu vou utilizar a fórmula geral da PA, mas de uma forma mais simplificada. Então preste atenção da seguinte maneira. Olha só. Eu tenho o A12. Então eu vou utilizar o A12. Eu já conheço o valor dele. Eu sei que o A12 é igual ao A1 mais 11 vezes a razão.
Vou explicar novamente para você fixar. Eu tenho o A12, que nada mais que é igual ao A1 mais 11 vezes a razão. E se eu tivesse o A20? Se fosse A20, seria A1 mais 19 vezes a razão. E assim por diante. Eu utilizo esse método de acordo com a minha necessidade. Eu tenho o A12 porque foi informado e tenho o A1 que também foi informado. Agora eu quero saber qual é o valor da razão. Vamos substituir tudo. O A12 é igual a 36. Então, 36. No lugar do A12, eu coloco 36. É igual ao A1. O A1 já foi informado aqui para nós. É menos 8. Menos 8. Mais 11 vezes a razão. A razão eu não sei. Então, eu coloco R. Agora, vamos resolver isso aqui, né? 36 é igual a menos 8 mais 11 vezes a razão. O menos 8 está aqui, vai para o outro lado somando, inverte a operação. 36 mais 8 é igual a 11 vezes a razão. Vou somar aqui, né? 36 mais 8 vai dar 44. Então, 44 é igual a 11 vezes a razão. Bom, nós somos acostumados, né, a ver de outra forma. Então, eu vou arrumar de acordo com o que a gente gosta de olhar, observar aqui, né? Então, 11 vezes a razão é igual a 44. Só inverti aqui para facilitar a visualização. O 11 está multiplicando a razão, passa dividindo. Então, a razão é igual a 44 dividido por 11. 44 dividido por 11 vai ser igual a 4. Então, a minha razão vai ser igual a 4. Ele vai de 4 em 4 aqui, ó, até chegar no 36. Sabe-se que em uma PG, progressão geométrica, temos A1 igual a 1 e A5 igual a 81, ou seja, primeiro termo igual a 1 e o quinto termo igual a 81. Calcule a razão dessa PG. Nesse exercício, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma progressão geométrica onde o primeiro termo é 1, o quinto termo é 81 e a razão eu quero descobrir. O que é uma PG? Uma progressão geométrica aí. Vou dar um exemplo. Por exemplo aqui, 5, 10, 20, 40. Essa é uma progressão geométrica de 4 termos. A1, A2, A3, A4. Observe que cada número desse aqui, ele está multiplicado por 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. E assim por diante. Então, a minha razão aqui, a minha constante, vai ser 2 nessa PG. Agora eu tenho essa outra PG e tenho que descobrir. Foi dado para mim que o A1, que é o primeiro termo da PG, é 1. Então eu vou montar aqui 1. E quero saber o quinto, que vai ser 81. O quinto termo. Pronto. Eu quero descobrir o número aqui da multiplicação, que é a constante aqui. Eu vou utilizar a fórmula que eu tenho que usar o A5, que é o quinto termo, que vai ser igual o A1 vezes a razão elevado a 4. 4 mais 1, 5. Ótimo. Parecido com o exercício anterior, só que não é uma soma, é uma multiplicação. Se eu fosse utilizar o A15, é A1 vezes a razão elevado a 14. 14 mais 1, 15. Eu utilizo esse método de acordo com a necessidade do exercício, tá? E no exercício, a minha necessidade é essa aqui, utilizar o quinto termo, porque já foi fornecido os valores. O A5, que é o quinto termo, vai ser 81. Então, no lugar do A5, eu vou pôr 81. Vai ser igual
ao A1, que é o primeiro termo, que vai ser 1 vezes a razão elevado à quarta. Agora, isso aqui é uma multiplicação. Se ele está multiplicando, passa dividindo, né? 81, eu vou colocar aqui para facilitar, para você visualizar, mas não precisa pôr um 1 embaixo. É igual a razão elevado à quarta. 81 dividido por 1 vai ser 81. Tá aqui. Igual a razão elevado à quarta potência. Muito bem, se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se é potência, passa raiz. Então vai ser razão é igual raiz à quarta de 81. Eu quero saber qual é a raiz à quarta de 81. Qual o número que vezes ele mesmo e assim por diante vai dar 81. Eu vou utilizar um método de simplificação por números primos. O que é simplificação por números primos? Os números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? 1, 3, 7, 13, 11 e assim vai. Então eu vou decompor esse número aqui. Vai ser 81 e vou dividindo, fazendo uma sucessão de divisões aqui. O 81, eu vou ver se ele é divisível por 2. Ele não é, porque ele não termina em número par. Agora eu vou para o próximo número primo. No caso, é o 3. 81 dá para dividir por 3. Como eu sei? Se eu somar os algarismos, 8 com 1 vai dar 9. 9 tem na tabuada do 3. Então, ele é divisível por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. Muito bem, já utilizei aqui o 81, vou para o 27. O 27 tem na tabuada do 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. São 1, 2, 3, 4 números, número 3. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Então, eu posso representar da seguinte forma. A razão é igual a raiz à quarta de 3 elevado à quarta. Por que 4? Porque tem 4 número 3 aqui. Observe as potências aqui. 4 e 4. Elas são iguais, então elas se cancelam. Eu simplifico aqui. E tiro o 3 da raiz. Então, a razão vai ser igual a 3. Eu sempre falo o seguinte, que nesse caso aqui, o meu 3 tem potência para sair de dentro do radical, né? Da raiz aqui. Ou seja, então a razão aí do exercício é 3. Ele vai multiplicando por 3 em 3 aqui, até o 81. Calcule a soma dos valores de x das seguintes equações exponenciais a seguir. 2 elevado a x é igual a 64 e 3 elevado a x menos 2 igual a 9. Nesse exercício eu tenho duas equações exponenciais. E eu quero saber qual é a soma dos resultados dessas equações. Eu tenho a primeira equação e a segunda equação. Vou resolver a primeira, achar o valor do x. Vou resolver a segunda, achar o valor do x e somar tudo. Vamos lá. 2 elevado a x igual a 64. Em outras palavras, eu tenho que transformar esse 64 em um número com base 2, porque eles têm que ser iguais aqui. Eu vou dividir, eu vou decompor o 64, parecido com o exercício anterior, que eu decompus ali o 81. Eu vou decompor por números primos, né? Sempre eu vou começar pelo 2 quando der. Observe que 64, ele é um número par, então ele é divisível por 2. 64 dividido por 2 vai dar 32. Muito bem, observe o 32. Também dá para dividir por 2. Vai dar 16.
dividido por 2 também vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Acabou quando chegou no 1, tá? Observe aqui que sempre eu me mantive no 2, porque tudo dá para dividir por 2. Agora, no lugar do 64, eu vou pôr o 2, que é o valor que eu encontrei, elevado pelo número de 2 que tem aqui desse lado. Então vai ficar 2 elevado a x é igual a 2. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado à sexta potência. Se eu multiplicar tudo isso aqui como prova real, eu vou chegar no 64, tá? Muito bem. Agora, a parte de baixo eu vou ignorar e copiar a parte de cima. X é igual a 6. Achei o resultado da primeira equação. X é igual a 6. Agora vamos para a segunda equação aqui. Então vai ser 3x menos 2. 3 elevado a x menos 2 é igual a 9. Por enquanto, eu vou esquecer esse x menos 2 e vou me preocupar com 9. É óbvio que eu vou ter que transformar esse 9 por um número de base 3, decompondo ele também. 9. Se eu for decompor, eu sei que o 9 ele está na tabuada do 3, então ele é divisível por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 ao quadrado, né? São dois números 3 aqui. Então, 3 elevado a x menos 2 é igual a 3. Eu vou colocar aqui, ó, o número de 3. 1, 2. As bases são iguais, então eu vou copiar os expoentes, né? Os números de cima. X menos 2 igual a 2. Muito bem. Agora eu vou resolver isso aqui. É uma equação de primeiro grau, né? Eu tenho que descobrir qual é o valor do x. Muito bem. O x é o que eu quero. Tudo que não for x passa para o outro lado com o sinal invertido, ou seja, com a operação invertida. Então vai ficar x é igual, esse 2 está aqui, vem para cá. 2, que é esse, mais 2. Estava menos, passou mais. X é igual a 4. Achei o resultado das duas, né? Uma é x igual a 6 e a outra x igual a 4. Qual é a soma desses resultados, né? Que é o que o exercício pede, a soma. Então vai ser 6 mais 4, que vai ser 10. Então, o meu resultado aí do exercício vai ser 10. Eu achei o resultado de uma equação, a outra equação e somei as duas. Resolva a equação. 2 vezes 3 elevado a x menos 2 igual a 162. No exercício 5, é só resolver a equação exponencial. Então, foi dada essa seguinte equação aqui. Eu tenho que dar um jeito de achar o valor do x aqui. Então, eu vou ter que começar a simplificar essa equação aqui, deixar ela mais simples. Vamos observar aqui se 2 está multiplicando o 3 elevado a x menos 2. Eu não posso mexer nesse x menos 2. Aliás, no 3 elevado a x menos 2. Mas nesse 2 aqui eu posso. 3x menos 2 é igual a 162. O 2 está multiplicando aqui, ele vem dividindo o 162, dividindo por 2. 162 dividido por 2 vai dar 81. Então, 3 elevado a x menos 2 é igual a 81. Mesmo processo, transformar o 81 na base 3. Simplificando o 81. Aliás, decompondo, né? 81 nós já sabemos que dá para dividir por 3, vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Dividir aqui, então vai dar 3 elevado à quarta potência.
Então, no lugar do 81, eu vou pôr 3 elevado à quarta. Então, vai ser 3 elevado a x menos 2 igual a 3 à quarta. Muito bem. As bases são iguais, eu desconsidero e copio a parte de cima, os expoentes, que vai ser igual a 4. Quero achar o valor do x. Então, tudo que não for x vai para o outro lado com a operação contrária, invertida, né? Ou seja, vamos inverter o sinal. X é igual a 4, está negativo, vai positivo, mais 2. X é igual a 6. Determine o valor de x na igualdade. Log de 12 na base x é igual a 2. Nesse exercício, eu quero o valor do x. Então, eu tenho a seguinte situação. Logaritmo de 12 na base x é igual a 2. Muito bem. Como que eu vou resolver isso? O x, que é a base do meu logaritmo, ele está embaixo. Então, ele vai para baixo do 2 também. Então, vai ficar assim. 12 é igual. O x que está embaixo fica embaixo do 2. X elevado a 2. Muito bem. X ao quadrado igual a 12. X ao quadrado igual a 12. Se está expoente, se o expoente aqui é 2, ele vai passar a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 12. Mesma coisa, como eu vou descobrir a raiz quadrada de 12? Eu vou decompor o 12. Essa videoaula inteirinha é tudo utilizando número com decomposição. Então vamos ver, 12. O 12, ele é divisível por 2. Né? Ele dá para dividir, é um número par. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 também dá para dividir por 2, vai dar 3. 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora o 3 não dá mais para dividir por 2, né? Então ele só é divisível por 3, é um número primo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu tenho dois números 2 aqui. 1, 2. Coloco o 2 elevado a 2, né? Porque tem dois números 2. Vezes 3. 3 não repete, então eu só copio ele. 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 12. Então, no lugar do 12 aqui, eu vou pôr 2 ao quadrado vezes 3. Então, x é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Isso aqui, para simplificar, para você entender de uma forma mais fácil, ele é igual a isso, ó. 2 ao quadrado vezes 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada do 3. Aqui tem 2, que é esse 2 aqui, ó. E aqui também tem 2, aqui também. Eles têm potência para sair, ó. Esse tem potência para sair com esse. Então, eu simplifico. O 2 saiu para fora do radical. Esse já não tem potência, então ele fica vezes 3. Então, o resultado aí do meu exercício vai ser x é igual a 2 vezes raiz quadrada do 3. Esse 2 eu vou tirar, não precisa colocar, tá? Sendo log de 125 na base 5 igual a x, encontre o valor de x. Esse exercício é parecido com o exercício anterior, né? Então, eu tenho log de 125 na base 5 igual a x. E eu quero encontrar o valor do x. O 5 está embaixo, é a base do meu logaritmo. Então, ele vai embaixo do x. Então, vai ficar 5 elevado a x é igual a 125. Uma equação exponencial. Então, eu tenho que transformar o 125 num número com base 5. Eu vou decompor o 125. Eu vou observar que o 125 ele é terminado em 5, então ele é divisível por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. O 25 também é múltiplo de 5, ele dá para dividir por 5. Então, vamos dividir.
vai dar 5. 5 é 5 mesmo, vai dar 1. Eu tenho 3 números 5, então vai ser 5 elevado à terceira potência. Então vai ficar 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. As bases são iguais, então eu vou copiar só os números acima, né? Só os expoentes. X é igual a 3. Dadas as matrizes a seguir. Matriz B, 1 por 3, onde a primeira linha é 2, a segunda linha é 6 e a terceira linha é 3. E a matriz C, também 1 por 3, onde a primeira linha é 1, a segunda linha é 6 e a terceira linha é 2. Sabendo que a matriz A mais matriz B é igual a C, então, qual o valor da matriz A? Agora vamos falar um pouquinho sobre matrizes. Nesse exercício foi dada a matriz B, a matriz C, e eu quero descobrir qual é a matriz A. Antes da gente resolver, eu coloquei um exemplo aqui de uma matriz. Vamos observar essa matriz aqui. Matriz é uma tabela com números. Eu tenho o número 1, 4, 3 e 5. Isso aqui é uma matriz, é um exemplo, tá? Pode ser qualquer número. Essa matriz ela tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz chamada 2 por 2. É uma matriz quadrada, 2 por 2. Tá? Linha e coluna. Agora, eu tenho a nossa matriz, as nossas matrizes, né? São 2 matrizes. Eu quero saber qual é a matriz A. Aqui, A mais B igual a C. Se eu quero saber a matriz A, eu vou passar para o outro lado a matriz B, a letra B. Se eu quero A, eu tenho que isolar esse A. Então, A é igual a C menos a matriz B. Eu vou pegar o valor da matriz C, tirar da matriz B, eu vou conseguir encontrar a matriz A. Vamos ver como fica agora. A matriz A que eu quero é igual a matriz C, 1, 6 e 2, menos a matriz B, 2, 6 e 3. Então, eu vou pegar a matriz C e tirar a matriz B. Eu vou fazer isso número por número, tá? Esse elemento ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento está na segunda linha e na primeira coluna. Esse elemento ele está na terceira linha e na primeira coluna. Mesma coisa aqui. Então, vai ser esse com esse com esse e esse com esse aqui. Então, a matriz A é igual 1 menos 2. Eu tenho R$1 e devo 2. Eu estou devendo 1. 6 menos 6. Eu tenho R$6 e devo 6. Então, não devo nada para ninguém. 0. 2 menos 3. Eu tenho R$2 e devo 3. Estou devendo 1. Então, a minha matriz A vai ser menos 1, 0 e menos 1. Sendo a matriz A uma matriz quadrada de 2 por 2, onde os elementos da primeira linha são 2 e 1, e os elementos da segunda linha, 3 e 2. E a matriz B, também quadrada, 2 por 2, onde os elementos da primeira linha são 1 e 5, e os elementos da segunda linha, 2 e menos 2. Resolva a seguinte expressão: 2, abre parênteses, a matriz transposta de A mais B, fecha parênteses. Nesse exercício eu tenho a matriz A, a matriz B,
E eu quero resolver esse cálculo aqui. Vamos ver. A matriz A é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. A matriz B também tem duas linhas e duas colunas. Então, qual é a matriz disso tudo aqui? Esse A com T em cima significa matriz transposta. Isso quer dizer o seguinte, a linha da matriz transposta vira coluna. Então, a matriz A, para calcular a matriz transposta de A, as linhas vão virar coluna. Então, vai ser da seguinte forma. 2, abre parênteses aqui. Vamos colocar a matriz aqui dentro. A matriz transposta do A. A linha vai virar coluna. Ó, 2, 1. Aqui é uma linha, então vai ficar 2, 1. A segunda linha, 3, 2. Vai virar coluna. 3, 2. Fecha. Essa é a matriz transposta. Mas a matriz B, não preciso mexer na matriz B, só copiar. 1, 5, 2 e menos 2. Vou resolver a soma aqui primeiro, tá? Então vai ficar 2. Eu vou somar número com número, como se eu pegasse essa matriz e colocasse em cima dessa aqui. 2 mais 1, 3. Eu vou cortar para facilitar aqui. 3 mais 5, 8. 1 mais 2, 3. 2 mais menos 2, 2 mais menos 2. Resolva a regrinha de sinais. Mais com menos, menos. 2 menos 2 vai ser igual a 0. Então, 0. Muito bem. Agora, esse 2 vai multiplicar todos os números dentro da matriz. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. E esse é o resultado do nosso exercício. Quantas arestas, vértices e faces tem uma pirâmide com base quadrada? Eu quero saber quantas arestas, quantos vértices e quantas faces tem uma pirâmide com base quadrada. Coloquei aqui, desenhei a pirâmide para nós. Muito bem, vamos começar com as arestas. As arestas é o segmento de reta que divide que separa dois vértices. Então, esse segmento aqui, ó, eu quero saber quantas arestas tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Embaixo eu tenho 4 arestas e 4 arestas em cima. 4 mais 4, 8. Então, eu tenho 8 arestas. Vértices. O vértice é o encontro aqui dessas arestas, ó. O cantinho, né, onde a vassoura não varre, vamos dizer assim. Embaixo eu tenho 4 vértices. E em cima eu tenho 1. Então, eu tenho um total de 5 vértices. Faces. As faces são os lados da figura, né? Todos os lados da figura, inclusive a base. Eu tenho aqui, a base é uma e tenho 4 triângulos. Então, eu tenho um total de 5 faces. 8 arestas, 5 vértices e 5